nasceu em Chad, na África, filho de pai suíço e mãe brasileira, chegou ao Brasil aos 12 anos sem familiaridade com a língua portuguesa. Formado em publicidade, o autor sentia necessidade de se expressar até que um dia, ao esquecer o caderno ou de bolso onde ele fazia as anotações, pegou um guardanapo e começou a rabiscar. Acabou gostando da espontaneidade do trabalho, decidiu criar uma página na internet para registrar todas essas criações e essa página ganhou uma dimensão inesperada e se transformou em uma vitrine do seu trabalho. Então agora vamos conversar com o autor da página Eu Me Chamo Antônio, Pedro Gabriel. Oi Pedro, tudo bem? Oi, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença, vamos bater um papo bem legal que tenho certeza que muita gente vai adorar. Sim, sempre bom poder falar de poesia e de literatura, ainda mais nesses tempos onde todo mundo está meio que em casa, né, isolado, é sempre a melhor companhia, eu acho, as palavras. Com certeza. Na sua apresentação eu já falei um pouquinho ali que você acabou usando o guardanapo na falta do caderninho. Como que foi isso? E aí depois você continuou usando o guardanapo? Na verdade, eu comecei a desenhar em guardanapo porque eu esqueci um caderno. Eu sempre tive o hábito de andar com um caderninho de bolso e nesse dia eu estava indo para o trabalho de ônibus, geralmente eu gosto de ficar anotando ideias no caderninho, só que eu esqueci. E aí, voltando para casa, eu parei no ponto de ônibus e era em frente ao restaurante, que é o Café Lamas, né, onde eu desenhei todos os meus guardanapos. E aí eu falei, opa, tem um papel ali para escrever e era essa pilha de guardanapos em branco. E aí eu comecei mais como uma anotação espontânea, né? Eu fui guardando essas anotações, mas não tinha nenhuma preocupação estética naquele momento, era mais uma coisa de registrar, né? Fazer um download analógico das ideias que estavam na minha cabeça. E aí eu fui gostando, me habituando a criar dessa forma, até que eu comecei a desenvolver o meu traço, a minha forma de me expressar e me encontrar ali. Então, como eu sempre fui muito reservado para falar com a voz, eu acabava mais falando através desses papéis frágeis, né? E aí como foi o surgimento de um personagem nisso? Eu senti uma necessidade de assinar aqueles papéis porque eu sabia que eu não ia conseguir guardar eles. Eu tinha medo que eles fossem amarelar ou rasgar com o tempo, né? Porque é um papel muito frágil. E esse acúmulo de papéis que estavam na minha gaveta, eu falei, opa, um dia eu vou perder esses desenhos, então eu vou tirar foto e colocar na internet como um registro digital, né? E aí a internet a gente tem a sensação que é sempre terra de ninguém, né? Que todo mundo é autor de tudo lá. E aí eu falei, opa, vou colocar o meu nome, né? Que é também meu nome é Pedro Antônio, só que é um nome que ninguém me chama, né? Nem meu pai, nem minha mãe, é mais um nome que está na minha identidade, mas é um nome meio que sou eu, protegido por mim mesmo, digamos assim. E aí eu coloquei, opa, eu acho que eu vou ter que colocar uma assinatura nesses guardanapos. Eu coloquei Eu Me Chamo Antônio, que é bem afirmativo, opa, de quem é esse guardanapo? Eu Me Chamo Antônio. E acabou que eu não fiquei pensando muito em uma estratégia de como elaborar um nome, era um nome que estava na minha identidade, era um nome que, a partir do momento que eu coloco naqueles guardanapos, coisas que eu nem sempre vivi, mas que pelo menos eu senti todas elas, então achei importante nomear com algo que fosse meu. Tá, mas e de onde veio essa inspiração, assim, quem são suas referências, né, para você chegar onde você chegou aí? Eu costumo dizer que eu aprendi a escrever olhando as girafas, né? Isso eu tenho que voltar um pouco na minha história, porque acho que você até falou no começo, né, que eu nasci na África, no Chad, e por conta do trabalho do meu pai, né? Então eu tenho 3 irmãs, e aí meus pais, para a gente não perder as origens de onde a gente veio, escolheram um animal da região para representar e para marcar essas raízes, né? Então eu tenho uma irmã que ficou com elefante, uma irmã com hipopótamo, uma irmã com, acho que dromedário, e eu fiquei com a girafa. E muito mais tarde eu fui perceber que a girafa realmente tem a ver com o que eu faço, né? Que é desenhar, que é ter as patas firmes no chão, né? Os pés no chão, né? Então, com uma base real, uma dose de realidade, mas, ao mesmo tempo, o pescoço leva ela para o mundo da imaginação, né? Para o mundo das nuvens. Então, sempre tem esse diálogo entre realidade e imaginação. Eu acho que no meu guardanapo, a minha maior inspiração assim seria a girafa. Eu até trouxe um quadrinho aqui do primeiro desenho de girafa que eu fiz, que meu pai guardou, que eu tinha 5 anos de idade. Ah, que legal. Que
que obviamente tem um pescoço mais curto, que é uma visão de uma criança de 4 anos do que é uma girafa, né? E essas manchinhas, de alguma forma, também são uma maneira de fazer poesia, né? Como se a girafa fosse uma reserva de tinta para escrever poesia. Então, essa imagem da girafa barra poeta sempre me inspirou de alguma forma. Mas hoje, assim, depois de mais velho, assim, ó, eu gosto muito de quem trabalha o texto conciso e também que mistura a linguagem visual e verbal, né? Então, Arnaldo Antunes, o Manuel de Barros, na linguagem mais sensível, né? Ele consegue valorizar uma pedra, uma rã, coisas que no dia a dia a gente esquece, né? Essas sutilezas do inútil, né? Ele dá uma utilidade poética ao que teoricamente seria inútil aos olhos de qualquer um. Assim, não posso dizer que isso aparece diretamente no meu trabalho, né? Mas eu li muito Drummond, Sentimento do Mundo, que é o meu livro de cabeceira. Eu costumo dizer que é quase minha Bíblia, né? Que está sempre na minha mesinha de cabeceira. Eu gosto muito de história em quadrinho, Tintin, as aventuras de Tintin, eu li muito na infância. Então, tudo isso que eu fui pegando, assim, acabou indiretamente ou inconscientemente me inspirando o que eu faço no guardanapo é me expressar com palavras e palavras desenhadas, né? Então podem ser encaradas como uma imagem, se você não quiser ler o conteúdo, que às vezes a grafia também não ajuda, né? Que principalmente os guardanapos do primeiro livro são mais um pouco zoneadas, digamos assim, a caligrafia. Mas, assim, sempre tem um porquê, né? Então, às vezes, muita gente me pergunta, Pedro, por que você não digita esses versos? Eu falei, eu acho que nasceu ali naquele balcão do bar, tem a linguagem do guardanapo, tem essa ideia caligráfica na era digital, e, ao mesmo tempo, no feed de informações do pessoal, tudo virou meio padronizado. Então, quando você vê uma caligrafia, alguma coisa com dificuldade de ler de uma vez, assim, rapidamente, a pessoa vai parar ali para tentar entender aquela mensagem. Então, talvez isso também seja uma forma de captar a atenção nesse mundo, nesse bombardeio de informações. Uhum. E olha só, o tema da FLIR esse ano é justamente o impacto da tecnologia na literatura, né? O seu trabalho reflete muito isso, já que você tem uma página de sucesso com poesias feitas no guardanapo, né? Então, conta pra gente como é que é essa mistura de linguagens do físico com o digital. Eu acho que faz parte um pouco também do nosso tempo, né? Obviamente, quando eu comecei a usar a internet com 13, 14 anos, então eu sou uma geração um pouquinho depois, assim, mas eu acho que hoje, assim, a minha linguagem eu chamo de híbrida, né? Ela pode começar no guardanapo, partir para um desenho, uma ilustração, para um conto, para uma crônica, eventualmente um romance. Tem guardanapo meu que eu transformei em música. E tudo isso, a internet, eu não uso a internet, digamos, diretamente como fonte criativa, mas é muito mais como fonte de referência e de diálogo com meus leitores. Uhum. E isso é muito bacana nesses tempos mais tecnológicos, digitais, é você poder interagir ao vivo com quem admira o seu trabalho, ou até com quem não gosta do seu trabalho, mas eu acho que... Faz parte. Exatamente. E isso é muito bom porque você consegue mostrar seu ponto, ajudar Pedro, onde é que compra seu livro? Eu já mando o link. Uhum. Então, tem esse diálogo bem aberto. E sou eu que respondo pessoalmente todo mundo das minhas redes sociais, então eu não tenho ninguém. Quando a pessoa manda mensagem e eu demoro um pouquinho, sou eu ali que estou dando atenção para o leitor ou para a leitora. Então, isso é muito positivo, eu acho. E não sei, assim, eu gosto de misturar a linguagem. Eu acho que o mundo é plural. Eu acho que se você encontrar alguma singularidade nessa pluralidade de fonte, é isso que vai fazer a beleza, a autoria e a originalidade do teu trabalho. Legal. E por que você acha que as suas poesias conseguiram conquistar tantas pessoas e principalmente o público jovem? Olha, eu acho que por ser uma linguagem mais curta, digamos assim, tem até o nome do meu segundo livro, né, que é Segundo Eu Me Chamo Antônio. Muita gente pergunta, Pedro, mas você é tão criativo, você deu um nome tão óbvio para o segundo livro, né? E é justamente essa a intenção, porque tem 3 interpretações possíveis, né? Primeiro, porque é o segundo livro, né? Então as pessoas que não conhecem o primeiro vão tentar procurar esse primeiro livro. Segundo, porque é um personagem falando. Então, segundo eu me chamo Antônio. Então, segundo o personagem Antônio, são as falas dele. E a terceira possibilidade que eu escolhi esse nome foi
de segundo mesmo, dessa fração do tempo, né? Leitura rápida, efêmera, e obviamente você pode reler quantas vezes você quiser, mas a leitura em si ela é muito curta do guardanapo. Acho que a plataforma permite isso. E eu acho que eu falo de coisas simples, de uma forma, claro, elaborada, mas eu falo diretamente assim com as pessoas, e os jovens são os que estão mais presentes nessa interação, talvez digital. Então, acho que tudo isso somou para que eu alcançasse um público jovem muito bacana, né? Então, eu acho que são esses três fatores: a simplicidade da linguagem, não a facilidade, ela ser mais direta e ela estar presente, justamente como a gente falou anteriormente, nessas plataformas, tanto digital quanto offline, com livro e eventuais produtos licenciados, né? Agora, para escrever muito, né, sobre amor, saudade, é preciso estar apaixonado? Olha, eu vou te falar que diretamente esses guardanapos do meu primeiro livro e tudo mais, assim, eu acho que não tem uma relação direta. Eu acho que até as pessoas preferem escrever, inclusive, geralmente, poesia, quando estão num momento mais triste. Às vezes, as músicas que eu escuto, geralmente, são músicas que são um pouquinho mais melancólicas. Então, eu não consigo, no meu trabalho, assim, ter essa relação direta com o estado, sei lá, o estado civil ou estado sentimental com essa conexão. Mas é claro, quando você está bem com alguém, isso facilita muita coisa também na hora de você também ficar bem com a sua forma de se expressar, né? Então, não sei, no Eu Me Chamo Antônio, isso não é uma relação direta, não. Assim, eu já... Também eu falo muito de amor, mas é um amor no sentido muito também o amor pela escrita, uma coisa muito mais metafísica, talvez, do que o amor da relação homem-mulher, homem-homem, ou mulher e mulher, assim, é muito mais uma coisa ampla, né? Eu falo muito, tem um guardanapo que eu falo assim: saudade é te ver sentada onde não te vejo mais, que é uma forma de amor, a saudade também, e eu fiz para minha avó, que tinha acabado de falecer, então eu tenho essa conexão com minha vida sensível, mas não necessariamente com a vida amorosa. Ah, legal. E vamos falar um pouquinho assim, do seu relacionamento com o público, né? Você já teve aqui na FLIR, estou aqui até com o seu livro, em que você fez aqui uma dedicatória para a FLIR, bem bonita, muito legal. E, infelizmente, né, estamos num ano de pandemia, você não tem esse contato mais de, né, estar numa sessão de autógrafos, numa feira, mas ainda existe a internet. Como é que tem sido isso para você? Acho que a internet foi fundamental, porque assim, bom, a maioria das pessoas conheceu o meu trabalho, os guardanapos, pela internet. Então, de alguma forma, eu já estava acostumado com essa relação de ausência física desses lançamentos. Eu só passei a ter contato com o meu público quando a Intrínseca publicou meu primeiro livro em 2013, e aí eu viajei pelo Brasil todo, eu pude ir para as principais feiras literárias, que são fundamentais para alimentar e a sobrevivência da literatura de um modo geral, né, de todo mundo que trabalha com arte, com cultura. Então, é muito triste você não poder estar presente, mas, por outro lado, também é bom porque permitiu que muito mais gente pudesse ter contato com o seu trabalho. Por exemplo, se você faz uma reunião com uma sala para conversar com teus seguidores, muita gente mora em Manaus, Porto Alegre, Resende, Rio de Janeiro, e aí eu estou em São Paulo, então eu consigo juntar o Brasil inteiro numa tela, e isso facilitou de alguma forma. Mas claro que o mundo ideal seria poder essa hibridez, ter esse contato pela tela e ter esse contato pelo toque, né? O touch e o toque vivendo juntos. É isso aí. Agora, olha só, a partir do momento que a sua arte começou a ser reconhecida, admirada por tanta gente, você passou a ter algum objetivo com seus leitores? Tem alguma história que você queira dividir com a gente? Olha, geralmente eu costumo até chamar alguns leitores que vão em várias filas pelo nome, que foram em vários lançamentos, eu conheço pelo nome, eu falo diretamente, então eu tenho essa relação muito boa, eu respondo e-mail diretamente. Tem uma história que me marcou, que foi no primeiro lançamento, eu acho que é Carlos Eduardo, o nome do leitor. Ele é deficiente visual, né? Ele fala que acho que ele enxerga 1% ou 2%, e ele chegou com um cão-guia, Brida, no dia do lançamento. Aí eu perguntei para ele: mas como é que você acompanha meu trabalho se ele é muito visual também, né? Aí ele falou: não, a minha esposa, ela lê o guardanapo para mim, ela explica onde estão os elementos e tudo.
Então, eu peço para você, se você conseguir colocar pelo menos a legenda nas publicações, para o meu computador conseguir ler. Então, por causa dele, eu coloco, por mais simples que seja a frase, eu coloco a legenda para esse leitor, que com certeza tem outros que tem esse obstáculo para poder conseguir interagir comigo. Então, é muito bonito, assim, e por quantas pessoas falaram que voltaram a escrever, voltaram a desenhar, porque viram que uma ideia simples consegue encantar e tocar outras pessoas também. Então, isso é muito bonito, assim, principalmente vindo dos mais jovens, assim, eu já fiz uma vez uma oficina literária com crianças de 4, 5 anos que não sabiam ler, e aí eu levei justamente essa imagem da girafa para eles, então mostrar que poesia não é só o que está escrito, né? Poesia pode ser muito mais uma coisa, uma forma sei lá, de expandir o mundo, de dialogar com quem sempre, eu acho que é dialogar com a sensibilidade dos outros, eu acho. É isso assim, que eu procuro fazer, seja na palavra, seja no desenho, seja numa troca, através de uma tela, e é isso que eu procuro assim, para a minha vida. Legal. Agora, olha só, você também escreve crônicas, né, no seu blog, você não tem vontade de lançar um livro de crônica? Sim, toda terça-feira, agora eu estou um mês que eu não publico por causa de outros compromissos, mas toda terça-feira tem um texto meu na Intrínseca, que é para quem está acostumado com os guardanapos. É um outro caminho, uma outra proposta, tanto que eu não tenho nem ilustração de guardanapo, é mais realmente o texto. É um desejo que eu tenho, assim, de publicar essas crônicas. Muita gente pede para eu publicar mais, textos maiores e tudo. Eu gosto também, e sem dúvida está nos meus planos reunir essas e outras inéditas em algum livro, uma publicação só de textos fora o guardanapo. Para a gente terminar, então, você conta aí se tem mais trabalhos novos chegando, como é que você está fazendo essa periodicidade dos guardanapos e deixar também uma mensagem para o público da FLIR. Bacana. Bom, eu tenho 3 livros publicados pela Intrínseca, eu tenho um 4º livro em andamento, eu e a editora, a gente está vendo ainda como é que está sendo esse passo, assim, eu passei um tempo também com dificuldade para escrever, tem uma hora que você paralisa, que você bloqueia, e eu estou retomando a escrita desse livro agora, recentemente, e eu tenho certeza que vai ser uma narrativa muito bacana, porque vai concluir um pouco a promessa que eu faço no verso do meu primeiro livro, que é Antônio é um personagem de um romance que ainda vai ser escrito. Então, eu estou escrevendo esse romance, que eu acho que não pode ser diferente do que eu venho fazendo, que é misturar essas linguagens gráfica e visual, e escrita e sonora. Então, esse é meu projeto para esse ano, e eu acho que vai dar certo, tomara que dê certo. E para os leitores, para as leitoras, para quem acompanha a FLIR e as feiras literárias, assim, é fundamental apoiar a cultura cada vez mais, assim, eu acho que a nossa única forma de manter nossa sanidade, nossa vontade de continuar vivo, lutando pelas coisas boas, pelo bem, a cultura é a base disso tudo, né? Então, eu acho que as palavras, elas mudam o mundo para o bem e para o mal, né? Então, é importante saber como usar essas palavras. Eu acho que eu procuro sempre o caminho do diálogo e da poesia. Então, quem me acompanha nas redes sociais vai encontrar muito do que eu penso e da minha sensibilidade, isso que eu quero dividir com o mundo. Então, tipo, não desistam da cultura, não desistam da literatura, não desistam da palavra, porque sem ela, eu acho que eu não sei se a gente teria sobrevivido a tanto tempo isolado. Assim, eu acho que ela permite essa união mesmo à distância. É verdade. Então tá bom, Pedro, muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista. Muito obrigada, tá? Obrigado. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.